Eu não vou ouvir, não. Ai, que saco. Dona Maria, por favor. Ai, graças a Deus. Falar comigo. Vai me matar? Me matar não. Vai não. Vai. Tô aqui, ó. Não vou mais ouvir. Eu não vou ouvir. Não vou ouvir. Seu Matheus, sua vez. Matheus? É você, filho. Vamos lá? Vamos. Calma. Dá tudo certo. Ai, doutora! Me chama logo! Ai, eles estão aqui! Ai, debaixo da cadeira! Lá, vão me matar! Dona Sônia, por favor. Ai, esquenta a minha cabeça! Dona Sônia, tudo bem com a senhora? Ah, chegou! Dona Sônia, Agora eu tô vendo! tudo bem com a senhora? Tô vendo! Tá vendo o que é? Você! Vem aqui. Eu tenho aqui! Olha, calma. Vamos conversar com a médica. Tá tudo bem. Eu sabia que eu tava vendo, era Não verdade! fica assim, não. Você tava no carro aquele dia! Eu Você não. me achou no consultório! Eu quero te ajudar, vamos lá. Na consulta. É Você pra tá no doutora, carro eu quero ir na esperando. doutora! Isso, vou te levar até ela. Não Dona confio em Silvana tá você. esperando. Não confio em você. Tá aqui do lado, na porta. Não, e essa blusa branca? Eles me... Quem É que eu tinha sou- blusa branca eu sou assistente dela. me Tem que pegou levar. no braço? Uniforme. Onde é? Eu vou Aqui, atrás da sozinha. Dona Carolina, sua vez. Meu nome é Carolina. Eu tenho 30 anos, sou casada. Casei com meu primeiro e único namorado. Sou nutricionista. Eu atendo em 2 consultórios aqui no Rio e mais ou menos a cada 2 vezes por mês eu viajo para outros estados para atender algumas demandas. Modéstia à parte, eu sou boa no que eu faço. Desde a adolescência eu sempre tive muito entusiasmo de começar novos projetos, de fazer novos cursos. Uma sensação de que eu sempre podia fazer tudo, abraçar o mundo com as mãos, ser invencível, sabe? Mas com a mesma rapidez que eu começava um novo projeto, eu desistia dele dias depois. Eu simplesmente acordava e não via mais razão para continuar. Era como se um sentimento ruim tomasse conta de mim e não me deixasse seguir em frente. Bom, vocês devem estar se perguntando o porquê de toda essa história. Há 12 anos eu fui diagnosticada com um transtorno bipolar do tipo 1. Calma, vocês também não precisam ficar me olhando com essa cara como se eu fosse maluca. Eu me lembro como se fosse ontem, o dia em que eu finalmente tomei coragem de procurar ajuda.
Era uma terça-feira nublada. Eu tava vestindo calça jeans e uma blusa florida. Uma roupa alegre demais e que não representava em nada o que eu tava sentindo. Eu cheguei no consultório da doutora Silvana e fiquei esperando que ela fizesse aquela famosa pergunta que todo médico faz. Carolina, o que te traz aqui? Mas não foi assim. A doutora Silvana se levantou do outro lado da cadeira. E ela me olhou nos olhos, como quem diz: Carolina, eu tô aqui. Eu vou te ajudar. Ela sentou do meu lado e disse: Carolina, por que você não me conta um pouquinho sobre você? Naquele momento, eu tentei formular uma frase. Um pedido de socorro de uma menina que tinha passado a última semana, todos os dias, pensando em alguma forma de tirar toda aquela dor que ela sentia no peito. Lá se vão 12 anos. 12 anos sendo tratada pela doutora Silvana. 12 anos que eu não tenho mais nenhuma crise. Sim, doença psiquiátrica também pode ser controlada. Da mesma forma que os pais ou avós de vocês podem tomar um antihipertensivo ou um remédio para controlar a diabetes. Eu tomo meu lítio e consigo ter uma vida normal. Mas hoje o motivo da minha consulta é outro. Eu decidi parar de tomar os medicamentos. Eu quero engravidar. Como assim parar a medicação? Eu pensei. Claro que eu não falei nada, afinal eu sou psiquiatra. Isso quer dizer que eu já tive que disfarçar minha surpresa em situações bem mais inusitadas. Mas o que eu queria ter dito, o que ficou preso na garganta foi: mas Carolina, a gente demorou tanto tempo para ajustar a sua medicação. E você tá indo tão bem, você mesma disse, faz 12 anos que você não tem uma crise. Mas a Carolina não me ouviu. Ela disse que ia parar a medicação durante toda a gravidez. Esse não é o protocolo. Eu falei pra ela, a minha opinião como médica dela seria parar realmente a medicação, o lítio, a única medicação que ela tomava na época, durante as 12 primeiras semanas. No entanto, depois a gente voltaria com a medicação, normalmente, porque esse período inicial é quando realmente existe um risco teratogênico. E assim eu ficaria mais segura. Mas ela não quis me ouvir. Eu acho que ela chegou com muita certeza no dia da consulta. E talvez não existisse algo que eu falasse que a fizesse mudar de opinião. Bom, agora eu penso no inevitável. E se Carolina tiver um surto, tiver uma crise durante esse tempo de gravidez? Bom, eu falei, mas ela não quis me ouvir, ela é teimosa. E agora? Nós vamos acompanhá-la. O médico pode ser processado? O médico vai aceitar isso? Que responsabilidade! E se ela agredir alguém? O remédio não é só pra ela, é também pros outros. Mas vocês a deixariam sem tratamento para engravidar? Ela pode ter filho? Por que não adota? O marido está sabendo disso? Mas ela tem direito. Toda mulher quer ter seu próprio filho. Não era melhor interná-la, pelo menos até ela mudar de ideia? A medicina não tem princípios? Somos regidos por 4 princípios básicos da bioética: beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. E no Brasil, como que fica isso? No Brasil, o método de decisão adotado é o compartilhado, onde o médico indica opções de tratamento e recomenda aquela que, segundo sua experiência e estudo, será mais benéfica para o paciente. No entanto, é o paciente quem decide qual tratamento seguir e se ele irá ser tratado ou não. Esse formato, no entanto, tem gerado novos problemas morais para os profissionais de saúde, que antes estavam adaptados a um regime paternalista, em que sua decisão era final e toda a responsabilidade do tratamento estava em suas mãos. Essa mudança de paradigma traz a possibilidade dessa responsabilidade ser dividida com o paciente. Não existe no Brasil um Código de Direitos do Paciente. O tema é abordado genericamente ao longo do Código de Ética Médica. O Código estabelece, no capítulo 1,
que versa sobre princípios fundamentais que o profissional deve aceitar as escolhas do paciente em relação à terapêutica, desde que adequadas em termos técnicos e salvo em caso de iminente risco de morte. No capítulo 3, impõe ao médico que colha o consentimento em casos de inseminação artificial, transplante de órgãos e tecidos, esterilização, terapia e manipulação genética ou abortamento, conforme dispõe a legislação. No capítulo 4, proíbe o profissional de atentar contra a autonomia da vontade do paciente, que poderá recusar a terapia médico-hospitalar. A relação com pacientes e familiares é o tema do capítulo 5, que assevera que, sempre que houver possibilidade, o paciente deverá ser informado sobre as práticas diagnósticas e terapêuticas. Devem ser oferecidas alternativas de tratamento e ele deve ter a liberdade de buscar outra opinião. Lei 10.216. Nada regulariza isso? Com base no Código de Ética Médica, o dever do médico de cuidar do paciente acaba quando este, lúcido e informado das condições, impõe-se ao tratamento. Contudo, esse mesmo código permite dúvida, quando alega ser vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em condição iminente de perigo de vida. Apesar da lacuna legislativa, a relevância jurídica da manifestação de vontade como pressuposto da autonomia em respeito à dignidade humana é uma garantia constitucional. O inciso 2 do artigo 5 da Constituição Federal determina que ninguém será compelido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não estiver previsto em lei. O Código Civil também dispõe acerca da necessidade de colher o consentimento para a intervenção médico-hospitalar, no artigo 15, ao determinar que ninguém poderá ser constrangido a aderir à terapia médico-hospitalar. Mas então, pode a Carolina parar a medicação? Na fase aguda, caracterizada por um momento de exacerbação de sua clínica psiquiátrica. Neste momento, o paciente pode não ser capaz de tomar decisões, o que acarreta em uma perda transitória de autonomia. Nesse caso, uma rede de apoio familiar é de extrema importância. Já na fase intercrítica, em tratamento de manutenção, momento entre crises, o paciente encontra-se com suas atividades mentais preservadas. Com isso, está em plenas condições de entender seu estado e respaldar suas decisões em pressupostos sólidos e, assim, deve ter sua autonomia preservada. Lei 10.216. E quando o paciente está em crise e se recusa a fazer o tratamento? Entramos no tratamento psiquiátrico involuntário, que alguns critérios foram estabelecidos. No Brasil, é permitida a internação psiquiátrica involuntária, devendo essa ser revisada posteriormente através da Comissão de Revisão de Internação Involuntária, obrigatória em todos os locais de internação psiquiátrica desde a Lei 10.216 de 2002. O Ministério Público acompanha esse processo no sentido de garantir os direitos dos pacientes portadores de transtornos mentais. Lei 10.216. Paciente psiquiátrico também tem direito de escolha? Uma vez louco, não será sempre um louco. Não são todas as doenças mentais que causam perda da autonomia, muito menos quando em tratamento, medicamentoso ou não. A figura do louco, no imaginário popular, está associada com a ideia de uma pessoa imprevisível que apresenta perigo e risco de violência. Ou seja, uma pessoa que deve se evitar e conter preferencialmente internados em hospitais, asilos ou manicômios. Lei 10.216. E se a Carolina tiver uma crise nesse tempo? Mas o meu tratamento não finalizou. As consultas continuam. Os questionamentos são muitos, sabemos, mas ambos os lados têm suas razões. Cabe uma conciliação para a melhor decisão. Uma reflexão nunca se dá em vão. Convido vocês a pensar junto então, e deixar o preconceito no chão, e vestir o chapéu do conjunto entre razão e emoção.